passagem para a qual eu desejo chamar a sua atenção nesta manhã se encontra aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E amigos, nosso título nesta manhã é Uma Lei Chamada Amor. E nós retornamos ao nosso tema sobre a lei moral e o crente. O nosso desejo nesta manhã é como que amarrar todo este estudo e ensino, esses terceiro domingo hoje, lidando com esse tema, e lançarmos um pouco mais de luz sobre a lei moral e sobre o crente e a nossa postura em relação a esta lei. Nosso objetivo é fazer um pequeno sumário e realmente concluirmos com essas palavras tão gloriosas desse versículo 14 do capítulo 5 de Gálatas. Porque toda a lei moral, isto é, se cumpre numa só palavra, e a palavra é esta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem, eu creio que você já deve ter percebido que há um grande, um imenso paradoxo aqui nessas palavras do apóstolo Paulo. A lei se cumpre no amor. Todo o capítulo 5, Paulo está lidando com este paradoxo. Como nós podemos ter sido libertos da lei e ainda assim estamos debaixo da lei? Esse é o paradoxo aqui. Nós somos libertos da lei, mas ainda estamos sob a lei. Bem, queridos, libertos da lei, isto é, libertos da condenação da lei por quebrarmos a lei de Deus tantas vezes. Porque Cristo Jesus já veio a este mundo e viveu toda a lei de Deus, no lugar daqueles por quem Ele veio salvar, morrer e derramar a sua vida, porque Ele cumpriu a lei de Deus e se submeteu a ela. Naquela cruz do Calvário, um dia, entregou a sua vida para trazer e levar sobre si mesmo, sobre a sua alma e o seu corpo, a punição que nós merecemos por quebrar a lei de Deus, porque Ele cumpriu e sofreu. Então nós estamos livres da punição e da condenação da lei. Mas ainda assim nós estamos sob a lei de Deus para cumpri-la e para obedecê-la. Não estamos mais sob o jugo da lei para merecer o céu por cumpri-la, primeiro porque jamais conseguiríamos alcançar o padrão que a lei de Deus exige, 100% de perfeição a cada milésimo de segundo de toda a tua vida. Então, fazendo isso sem jamais quebrar a lei por palavra, por pensamentos ou ação, então o céu e a vida eterna jamais conseguiríamos alcançar o padrão que Deus exige de nós. Mas porque Cristo cumpriu, viveu, então o céu nos é aberto, um lugar ali nos é garantido por sua misericórdia. Assim nós estamos livres da condenação da lei e também livres do peso e da exigência dos rituais da lei. Nós não precisamos mais estar sob o jugo daquelas liturgias, daqueles cerimoniais para adorar a Deus, para servi-lo, coisas conectadas à lei cerimonial e lei civil dada por Deus ao povo de Israel. Nós somos libertos daquelas coisas porque Cristo cumpriu todas elas, mas ainda assim estamos sob a lei moral de Deus para amá-la, honrá-la e vivê-la. Bem, nós estamos, será essa pergunta, completamente emancipados da lei de Deus? Será que nós podemos dizer agora que porque Cristo Jesus cumpriu a lei, nós estamos então emancipados da lei de Deus? Não, queridos, nós somos como pessoas salvas, escravos voluntários de Cristo Jesus, o Senhor, e amantes de sua palavra, de seus estatutos, debaixo de seu perdão e debaixo também de sua lei. E esse é o grande paradoxo desse capítulo 5 de Gálatas. Embora livres da condenação, volto a repetir, voluntariamente submetidos aos princípios da lei de Deus contida nos 10 mandamentos. Bem, nós não seremos mais condenados por ela, por nossas falhas em cumpri-la. Cristo já pagou, foi nosso representante, mas porque nós amamos o nosso Senhor, Ele morreu por nós e nos salvou, Ele é nosso Salvador. Então é nosso prazer guardarmos os seus mandamentos, cumprirmos os seus mandamentos, e eles não são pesados sobre nós, e o jugo do Senhor Jesus Cristo é leve. Não há mais as exigências cerimoniais. Essa lei agora foi escrita em nosso coração, e nos foi dado o seu Espírito Santo para amar essas coisas.
e entender o espírito e o princípio delas e nos submeter à vontade do Senhor. Bem, Paulo está citando aqui nesse versículo 14, Levíticos 19, onde a lei de Deus, toda a lei é mencionada. Mas ele diz aqui algo interessante, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo se refere à segunda tábua da lei, do mandamento 5 ao mandamento 10. Você se recorda que Deus deu a lei de propósito em 2 tábuas de pedra. Ele poderia ter dado em apenas uma, mas ele fez um propósito didático, escrevendo suas leis, seus 10 mandamentos em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos, a primeira tábua da lei, fala sobre a nossa responsabilidade e atitude para com o nosso Criador e Deus. E os demais 6 mandamentos da segunda tábua, a nossa postura, atitude para com o nosso próximo. E Paulo está citando Levítico, como eu mencionei aqui, mas aqui neste versículo ele está dizendo que toda a lei é pendurada ou se cumpre numa só palavra, e aqui ele cita a essência da segunda tábua da lei: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem, de maneira que o amor cumpre toda a primeira tábua da lei e toda a segunda tábua da lei. O amor cumpre a lei por inteiro. É isso que Paulo está dizendo aqui. O nosso amor pelo próximo, neste caso, versículo 14, estimula o nosso cumprimento da lei de Deus. Amá-la e servi-la. É claro que sim. O nosso amor por Deus, que é a essência da primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos, estimula o nosso cumprimento de cada uma dessas leis. E nisso, então, o significado de que a lei de Deus se cumpre nisso no amor. Lá em Mateus, capítulo 22, se você abrir comigo, no versículo 36 a 40, o amor é a substância e o sumário de toda a lei, mais uma vez. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Disse um discípulo fariseu. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor é a substância e o sumário de toda a lei. Isso é bastante óbvio e deveria ser bastante claro para cada um de nós. O que a salvação realiza por nós e em nós, meus irmãos? Bem, salvação é o perdão de nossos pecados, é a salvação da condenação, do juízo de Deus, do domínio do pecado. A salvação nos coloca no caminho para o céu, implanta dentro de nós um novo princípio, uma nova natureza para as coisas do alto, para amar a Deus, para servi-lo. A salvação nos faz ver através deste mundo e desta vida e compreender o significado, o propósito e porque as coisas são como elas são. Então nós paremos e pensamos: que dívida de amor nós temos para com Deus por essa imensa salvação. Que dívida de amor ao nosso Pai Celestial e a Cristo Jesus que nos libertou, porque Ele nos salvou. Então nós o amamos. E o nosso amor por Deus, o senso de nossa dívida, então influencia a maneira como nós vivemos e cumprimos a sua lei. É esse o significado disso. Pense sobre a relação do amor com a lei de Deus. Porque toda lei, nos diz a palavra de Deus, se cumpre no amor. O que isso quer dizer, meus irmãos? Se a lei do Senhor, por exemplo, diz: não terás outros deuses diante de mim, então nós não desejamos, como pessoas salvas, colocar ninguém ou nada acima de nosso Deus, porque Deus se tornou tudo para nós, e porque nós o amamos tanto, e porque Ele é o nosso Pai Celestial, e nós experimentamos o seu cuidado e a sua condução ao longo de cada dia. Esse nosso amor por Deus não nos permite colocar nada ou ninguém acima de Deus, e assim nós cumprimos o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E pessoas, e objetos, e filhos, e esposos, ou qualquer coisa neste mundo, jamais será transformado em um ídolo em minha vida, que me impede de adorar o Senhor, de estar em sua casa, de servi-lo, de cumprir o seu propósito, por causa de nosso amor por um Pai Celestial. Então isso influencia a maneira como nós cumprimos a sua lei. E assim, amor é o cumprimento da lei. O que nós colocaríamos acima de Deus em nossa vida? Bem, talvez
nós sejamos tentados a colocar bens acima de Deus e conforto material acima de Deus, ou a nossa independência, o desejo de controlar a minha agenda, o meu tempo, o meu dia, o que eu faço, quando eu vou na igreja, quando eu não vou, que hora eu chego, quando eu sirvo a Deus, quando eu não sirvo. E essas coisas se tornam ídolos em minha vida, e o Deus ego toma lugar central em nossas vidas. Mas então, o Espírito de Deus que toca a consciência, nos lembra do amor de Deus por nós, e do que Ele fez por nós, e do custo de nossa salvação que Cristo Jesus precisou pagar, e por tudo que Ele tem feito em nossa alma, nos preservar. Então nós voltamos a colocar Deus em primeiro lugar, e assim o nosso amor por Deus nos leva a cumprir esse primeiro mandamento. E se o mandamento me diz, não fará para ti imagem de escultura, qual pessoa salva jamais desejaria construir um ídolo, pintar uma imagem do Senhor Jesus Cristo, se prostrar diante dela, quando nós temos Cristo Jesus habitando dentro de nós e sentimos a sua presença tão continuamente em nossas vidas? Quem jamais faria isso? E pela fé nós podemos nos comunicar com Ele e ouvir a sua voz na palavra. Ele nos dirige. Para que eu necessitarei de uma imagem de Cristo, ou de algum ídolo, ou de algum representante do céu, da terra? O amor de Cristo por nós, e os seus planos, e o seu treinamento em nossas vidas, nos faz negar estas coisas e amá-lo e olhar para Ele pela fé. Amigos, quem desejaria fazer uma representação visual de Deus por um símbolo e reduzir Deus a uma imagem? Nosso amor por Deus nos faz fugir destas coisas e correr para longe destas coisas e evitar tudo aquilo que é visual como representação de Deus, porque nós não podemos reduzir a Deus a uma imagem, a uma ideia, a um ídolo, a um símbolo qualquer que seja, porque nós o conhecemos em nossas vidas e porque nós o amamos e o santificamos, então nós guardamos o seu mandamento. E assim o amor é o cumprimento dessa lei também. E será que um crente deveria tomar o nome de Deus em vão? Esse é um outro dos mandamentos. Tomar o nome de Deus em vão é pronunciar o nome de Deus vaziamente, em vão, um vão. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Que vão é esse? Nada, um vazio. Tomar o nome de Deus em vão é tomar de uma maneira vazia. Pronunciar o nome de Deus vaziamente, sem conteúdo, sem propósito, sem sentido, sem propósito digno. E às vezes, como crente, neciamente nós temos tomado o nome de Deus em vão. E nós entramos na casa de Deus para adorar e começamos a cantar os hinos onde o nome do Senhor é mencionado e os nossos lábios se movem a pronunciar o nome de Deus e de Cristo, mas a nossa mente está longe. Estamos olhando a congregação em volta, com aquele rosto meio que traumatizado e o lábio está em movimento. E um crente, meu querido, pode às vezes cantar e em sua mente está vagando na congregação e assim o nome de Deus é pronunciado vaziamente, sem sentimento, sem dignidade, sem honra, e ouvir a oração, mas não segui-la de perto, e nós estamos pensando, e não estamos, pensando, ou significando, ou sentindo o que nós estamos dizendo. Assim o nome de Deus é pronunciado em vão, é pronunciado no vazio, sem um conteúdo digno, e tomado e usado vaziamente. Mas nosso desejo é elevar o nome de nosso Deus. E todas as vezes que nós o pronunciamos, adicionar conteúdo de dignidade, santidade a nossos pensamentos e sentimentos ao santo nome de nosso Deus. E porque nós o amamos, nós honramos o seu nome. Qual é o filho que gosta de ouvir o nome de sua mãe ou de seu pai sendo chacotado no meio dos amigos? Que sentimento terrível você tem ao ouvir isso, não é? Indignação. De que maneira nós poderíamos esvaziar o nome do Senhor e mencioná-lo em nossa adoração sem significado? Oh, mas porque nós o amamos, então o seu nome se torna especial em nossos lábios. Você percebe como o amor cumpre a lei de Deus? Vem ao quarto mandamento. Eu vou seguir brevemente sobre esses mandamentos, não vou me delongar demais, mas para fixar esse ponto de Paulo aqui em Gálatas, o quarto mandamento fala sobre o dia do Senhor. E o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo Senhor nos leva a fazer isso. E para crentes, pessoas salvas por Cristo Jesus, o dia do Senhor é o dia mais importante e almejado da semana para eles. Reunir-se com o povo de Deus,
E adorar, e aprender, e ter comunhão com um crente em Jesus Cristo antecipa o final da semana e o início da semana no domingo na presença do Senhor. Ter o privilégio de adorá-lo, e de reunir crianças e adultos sob o som do Evangelho e gastar tempo na presença do Senhor. É como alguém que tem o privilégio de sair de uma prisão para ver os seus queridos em casa, depois ter que voltar para aquela prisão. Às vezes um crente se sente mesmo assim, de volta ao mundo. Sim, aqui eu preciso testemunhar, sim, aqui eu preciso falar de meu Senhor e raiar a sua luz em santificação. Mas quão bom é estar entre o povo de Deus, experimentar algo daquele grande dia na glória, onde não vai haver mais pecado, nem tentação, nem divisões, para sempre com o Senhor. E esse dia como uma amostra e um símbolo para todo crente, pregar Cristo Jesus a crianças e adultos. E por causa do nosso amor por nosso Senhor, nós somos motivados a guardar esse mandamento e nos preparar para ir no sábado, e não chegar aqui cansado e dormindo e letárgico, para não tomar o nome de Deus em vão. O nosso amor nos move a honrar o Senhor. Nós jamais poderíamos manter a lei do Senhor antes da conversão, antes da graça do Espírito Santo de Deus ter sido infundida em nossas vidas, por causa do pecado e da nossa natureza decaída. Antes da conversão, queridos, não havia gratidão em nós por Deus. Nós não amávamos a lei de Deus. Muitas vezes, pessoas no mundo agradecem, louvam a Deus por algo maravilhoso que aconteceu em suas vidas. E com sinceridade elas fazem isso. Talvez uma criança nasceu na família e agradece a Deus e louva ao Senhor. Ou talvez o livramento de um acidente. Talvez a recuperação de algo perdido, um benefício terreno, um novo emprego, uma situação difícil que já passou. Mas essa é uma gratidão esparsa e tão esporádica, e é dada ou dirigida a Deus conforme o benefício é alcançado. E porque não é uma gratidão motivada por amor ao nosso Deus, então ela é muito rara. Ela somente acontece quando algum benefício é recebido de Deus. Assim, essas mesmas pessoas que uma hora agradecem a Deus por um benefício, são também as pessoas que vão lançar alguma amargura contra Deus, quando algo de errado acontece em suas vidas. Quando algo desagradável acontece em suas vidas. É culpa de Deus, então. Foi Deus que não me viu e me deixou entrar nessa. Porque o nosso amor, a nossa gratidão não é motivada por amor, então ela é tão infrequente, tão esparsa antes da conversão. Mas quando nós somos salvos, e quando nós conhecemos a Deus e aprendemos o que Ele fez por nós, então o amor motiva a nossa gratidão. E os seus mandamentos se tornam tão maravilhosos diante de nós. E esse amor nos leva a amar a sua lei, e a desejá-la, e a vivê-la, e a cumpri-la. Quão tremendas são essas coisas? É somente quando nós somos salvos, e um novo coração é dado, e uma nova mente, um novo desejo, e você ama a Deus, e guarda então, e cumpre o seu quarto mandamento, e não lhe é pesado. Quão tremendo é pensar sobre isso. Mesmo quando você está debaixo de uma enfermidade, por exemplo, após a conversão, alguma dificuldade, você sabe que você pode confiar em teu Deus. E você sabe que Ele superintende todas as coisas. E você sabe e sente, como já experimentou em outras ocasiões, que Deus conhece qualquer coisa e tudo que está envolvido nessa situação. E assim você ora a Ele mesmo na dor e na enfermidade, na perda. E se submete a Ele e louva ao Senhor e busca a sua ajuda. Mas você não lança amargura contra Ele. Você não lança suspeita contra o teu Deus, ou despreza a sua palavra. O amor que agora você tem por Deus te previne de fazer essas coisas e de negligenciar a adoração do Senhor, porque o amor é esse motor que nos leva a cumprir a lei de Deus. Veja esse versículo 14 outra vez. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E como em Mateus, já lido 22, amor por Deus também cumpre todas as leis, a primeira tábua da lei, nos move a obedecer os mandamentos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, o foco de Paulo aqui. Bem, se você é uma pessoa salva, você terá uma medida de amor por qualquer tipo de pessoa. Isso lhe será dado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez
o teu amor por certas pessoas não seja um amor afetivo necessariamente, mas será pelo menos um amor de compaixão. Oh, se aquela pessoa que tem andado e vivido dessa maneira tão errada diante de Deus, e feito isso e feito aquilo, se ela simplesmente se voltasse a Cristo e fosse convertida, quão melhor seria essa pessoa? Um amor de compaixão nos é dado. E assim nós desejamos a transformação de pessoas, e se essa pessoa que faz essas coisas tão terríveis, e diz essas coisas tão terríveis, um dia fosse tocada pelo Espírito, e convencida de seus pecados, ela deixaria essas coisas. Eu fui tão mal no passado, eu fiz isso, eu falei assim, e eu agi assim, e Deus me transformou, e Deus me salvou. Ele pode salvar essa pessoa, eu vou orar por ela, e eu oro por ela. Há uma medida de amor dada a um crente por todas as pessoas. Ainda embora não seja um amor afetivo por certas pessoas, é um amor de compaixão, e um desejo de ver salva, transformada, tão mudada. Pense sobre o quinto mandamento e a função do amor nesse quinto mandamento. O mandamento que fala sobre amar o teu pai e a tua mãe. E eu não irei comentar com detalhes, mas pai e mãe aqui não se refere somente a pai e mãe biológicos. Pai e mãe biológico é o cumprimento da letra da lei. Honrar o teu pai e a tua mãe que te trouxeram a este mundo. Mas por pai e mãe aqui neste mandamento estão todas as pessoas que na sociedade têm a figura de pai ou de mãe. Todas as pessoas que são líderes na comunidade e que têm uma responsabilidade paterna de proteção, de condução e de direção. Líderes na igreja, pessoas que têm uma função paternal de liderança na casa do Senhor, são pais aqui neste mandamento. Toda a sociedade precisa desses pais para a segurança, para a proteção, para a condução, e nós devemos honrar e respeitar aqueles que estão em posição de autoridade na comunidade. E também, obviamente, nossos pais biológicos, com nossa simpatia, consideração e cuidado até o final. Mas, querido, se eu deixo a semana passar, e se eu deixo os meses passarem, eu não penso muito sobre essas coisas, eu não trago à minha mente, à minha memória, esses elementos, então meu amor pelo próximo minguará, diminuirá, deixará de existir. E sabe, na minha devoção pessoal, quando eu abro a palavra de Deus, e quando eu louvo ao Senhor, tudo que eu repenso a respeito de mim, do meu bem, do meu prazer, do meu conforto, das bênçãos de Deus sobre mim, eu não tenho nenhum pensamento pelo próximo, e pelo meu vizinho, pelo meu colega de trabalho, e pelo meu colega de faculdade. Então eu vou trabalhar com pessoas por anos e anos, estudar com pessoas por meses e meses, sem sentir nada por suas almas. E sem jamais abrir os meus lábios para comunicar de Cristo Jesus por elas. Porque eu não mais sinto a minha dívida por Deus, porque eu não mais penso sobre o que Ele fez por mim. E tudo agora em volta de mim, os meus problemas, os meus prazeres, meus medos, minhas alegrias. O mundo se tornou eu no centro. É por isso que muitas vezes, anos e meses passam sem nenhuma demonstração de compaixão por almas eternas que se sentam ao meu lado por dia após dia, após dia, após dia. Mas se eu trago essas coisas à minha mente, e se eu lembro o que Cristo fez por mim, e se em minha meditação eu agradeço a Deus e eu sinto essas coisas, e eu alimento a minha mente por essas coisas, então amor por pessoas, pelo próximo, será um motor que me fará cumprir a lei de Deus, que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pensa sobre o sexto mandamento agora. Não matarás. E nós vimos, domingo passado, que este mandamento inclui todo tipo de assassinato. Sim, a letra da lei se refere ao ato físico de tirar a vida de uma pessoa, mas é um mandamento que se refere a todo tipo de assassinato possível. Matar a reputação de uma pessoa por palavras. Matar a felicidade de uma pessoa por atitudes mesquinhas e duras e contínuas e persistentes. Minguar a paz e a alegria e a energia emocional de um outro ser humano. Isso é matar também. Isso está debaixo da lei de Deus. Oh, mas o fato de que eu fui salvo da morte e da condenação por tão grande amor, e eu fui salvo do pecado e do seu poder para me condenar, então a minha amargura, ou a minha ira,
ou o meu desdém e descontentamento por outros começa a diminuir e a cessar. Eu me torno pronto a uma pessoa a ajudar e a testemunhar. Eu me lembro que ali há uma alma eterna por causa do meu amor por Cristo Jesus. Eu sou motivado e levado a cumprir este mandamento que diz: não matarás. E assim a fofoca acaba. E assim o desejo de mencionar pessoas e diminuí-las para me engrandecer acaba. E assim quando eu estou numa rodinha, e mesmo entre irmãos em Cristo, o desejo de diminuir as outras pessoas por erros cometidos cessa imediatamente. Porque o meu amor por Cristo, que me salvou da tamanha miséria, me faz cumprir então esta lei. E assim eu tomo uma atitude. E a minha mente, o meu coração e a minha vontade são imediatamente ativados para cessar toda a fofoca. O amor nos leva a cumprir o mandamento de Deus. Não cometerás adultério, diz a lei de Deus. Você pensa sobre o amor de Deus e sobre a sua fidelidade por nós, salvos pela graça de Deus. Depois da salvação, nós escorregamos, nós caímos, nós traímos o nosso Salvador por palavras, por frieza, por negligência, mas tão grande é a paciência de Deus, tão grande é a sua bondade contínua sobre nós, nunca nos deixará cair completamente ao ponto de perdermos a salvação. Nos fará perseverar e por essa perseverança nos preservará até o final da jornada, nos guardará. E quando nós lembramos da lealdade do Senhor por nós, apesar da nossa frieza, mentiras, fraqueza, quebra de votos, oh queridos, então nós percebemos quão valioso é a lealdade em todas as circunstâncias da vida, em todas as áreas, em particular no casamento e nos relacionamentos. E o amor por pessoas, por esposos e esposas e amigos, mantém a lealdade, mantém o voto que foi feito. E não pode trair um ao outro, e não consegue trair relacionamento, nem a confiança, muito menos no casamento, porque o amor cumpre essa lei de Deus que diz: não adulterarás, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em flertes, nem em maneiras, porque Cristo me salvou e o seu amor me constrange. Como eu poderia agir assim para com o meu próximo, para com esse amigo, esse irmão, este marido, essa pessoa com quem eu trabalho? O amor mantém a lealdade. E assim Paulo nos diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A lei diz: não roubarás, não furtarás. Bem, nós não podemos desprivar as pessoas. Isso que é roubar, furtar, tomar literalmente aquilo que pertence a uma pessoa, mas roubar também é tomar a oportunidade de alguém que lhe pertence por direito. Roubar também é se colocar no lugar de uma pessoa que não lhe cabe. É roubar o benefício ou o mérito de alguém, se colocando no lugar de alguém que você não fez nada. Isso tudo é roubar. Mas porque Cristo nos salvou e nos amou, em particular o seu Evangelho transformou as nossas vidas, porque Ele colocou dentro de nós amor por Ele, amor por almas, então Ele nos leva a prover e não a desprivar as pessoas. A prover, queridos, e a não desprivar as pessoas do caminho de salvação. E manter os meus lábios cerrados por meses e meses, desprivando uma outra alma daquilo que eu conheci, do tesouro que me foi dado. Isso é roubar de uma pessoa a oportunidade talvez única em toda a sua vida, naquele ônibus, naquela vizinhança, naquele cruzamento de ouvir pela primeira e única vez o Evangelho. Será que nós roubaríamos o Evangelho de alguém quando Deus colocou diante de nós uma oportunidade singular de falar de Cristo Jesus? Jamais desprivar, jamais roubar, jamais desprivar a obra do Senhor e colocar o corpo fora e deixar o peso do trabalho nos ombros de outros. Nem deixar o peso financeiro do sustento da obra do Senhor Jesus Cristo sobre os ombros dos outros e pôr meu corpo fora, porque eu tenho o meu lazer, eu tenho as minhas contas, eu tenho o meu prazer, eu tenho aquilo para cumprir, e assim poucos carregam o peso. Assim estou roubando do Senhor e desprivando a obra do Senhor, nunca me envolvendo financeiramente de uma maneira regular, generosa, contínua, apenas as migalhas do meu sacrifício de vez em quando. Queridos, o nosso amor por
por Deus, o nosso amor por irmãos e irmãs em Cristo Jesus nos constrange a não roubar, a não desprivar, a nos envolver continuamente, porque a lei diz: não roubarás. O nosso amor por Deus nos leva a viver e a cumprir a sua lei. Bem, se a lei me diz: não darás falso testemunho, então o nosso amor pelo próximo, porque a lei se cumpre nisso, amarás a teu próximo como a ti mesmo, me prevenirá de mentir, ou de exagerar a situação, ou de diminuir a situação para livrar a minha pele, assim mentir, ou de carregar um mau testemunho em meus lábios a respeito de um outro alguém, ou exagerar as falhas de um irmão de modo a pichá-lo, a pichá-la. Meu amor por Cristo e por irmãos não me permite dar um falso, exagerado ou diminuto testemunho sobre alguém. E assim esse amor me constrange e nós não seguimos em frente. O amor por Deus como pelo próximo nos livra da cobiça. Não cobiçará, porque eu deveria viver atrás de coisas e de bens e de estar num status social entre certas pessoas da classe social X ou Y e me gabar do que eu tenho e do número de coisas que eu tenho, das coisas que eu já vi e os lugares que eu já estive e o que eu posso fazer, quando todas as minhas bênçãos fluem de Deus e não são minhas, são emprestadas por Deus a mim nesta vida, e nada eu possuo senão eu sou um mordomo de tudo isso. Como poderia eu me gabar de algo que não me pertence? Assim meu amor por Deus me previne e me livra da cobiça. Assim, queridos, é verdade que o amor por Deus e o amor por outros nos leva a cumprir a lei de Deus. Ouça a força dessas palavras, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor cumpre cada mandamento da lei. Se você ama a Deus e ama ao próximo, você cumprirá e se esforçará para manter cada um desses mandamentos. As duas tábuas da lei, não negligenciar nenhuma delas, porque o amor cumpre a lei. Você percebe agora como não é questão de amar e jogar fora a lei, e jogar fora o quarto mandamento, ou o primeiro, ou o sexto, mas o amor cumpre a lei de Deus. Oh, amados, pode ser comigo a Tiago, capítulo 2. Palavras tão tremendas nós encontramos aqui. Estou de Tiago, no capítulo 2. Ouça essas palavras. Versículo 7. Porventura não blasfemam eles, os ricos, o bom nome que sobre vós foi invocado. Agora observe o versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, o que quer que Tiago possa estar dizendo aqui sobre lei real. Que lei real é essa? Bem, conforme nós lemos, você descobre que ele está falando sobre os 10 mandamentos. Essa é a lei real. Mas se cumprires a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observa, segundo tábua da lei, bem fazeis. Parece uma contradição, não parece? Volte ao versículo 12 agora. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Palavras estranhas. Ser julgado pela lei da liberdade, lei e liberdade juntos, mas a lei é algo que me restringe. Como pode ser liberdade? Lei da liberdade. Parece algo contraditório aqui, uma lei libertar, mas para nós salvos, essa é a lei da liberdade que nos libertou da condenação e do império do pecado, e de ter que viver sob o peso das leis cerimoniais e jamais conseguir agradar a Deus por nenhuma delas. Liberdade da condenação, não estamos mais debaixo da lei cerimonial, nem da condenação da lei, mas nós estamos debaixo da lei moral de Deus, sim, porque ela é perfeita, e ela é a lei de Deus para nós, por isso que ela é a lei que nos liberta. É a natureza que nos restringe do pecado. E ele repete a mesma ideia no versículo 8, todavia se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, mais uma vez, a lei real, 10 mandamentos. Talvez uma melhor tradução seria a lei soberana. Em outras línguas, essa é a tradução, a lei soberana, isto é, nos ajuda a entender melhor, a lei que é como um soberano sobre você. Você está debaixo de um soberano, eu estou debaixo de um soberano. Essa é a lei de Deus. Mas que lei é essa? Mais uma vez, conforme você segue lendo, 10 mandamentos.
a lei do Senhor. Mas eu achei que eu estava livre dos 10 mandamentos. E aí você está livre da condenação, amigo, e do terror da lei. E de ter que se apresentar diante de Deus tendo quebrado cada uma delas, todos os dias da tua vida, em palavras e em pensamento, porque Cristo cumpriu em teu lugar, livre da condenação da lei, mas a lei real, a lei da liberdade, ainda está aqui para nós, como uma autoridade, não livres da gloriosa lei da vida em nossas vidas, a lei de Deus que nos foi dada, lei real, lei da liberdade, os 10 mandamentos. Veja o versículo 12, assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Nós não seremos julgados para condenação, para a perdição eterna, porque Cristo nos salvou, mas seremos julgados por essa lei para a prestação de contas a respeito da maneira como nós vivemos em relação a esta lei, como nós cumprimos a lei, como nós cumprimos cada um desses parágrafos da lei e o 4º mandamento e todas elas, porque são leis ainda. E leis, meus queridos, não são apenas opiniões ou sugestões, são coisas que são impostas, comandos sobre nós, e nós seremos julgados por elas, não para a condenação, mas como alguém que deve prestar conta a um Pai Celestial sobre os seus deveres. E talvez temos que enfrentar o desprazer de nosso Deus nesta vida, quão triste. A lei da liberdade, a lei real, o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo próximo é o motor e a motivação de cumprirmos essa lei. E o seu Espírito nos ajuda. E o seu Espírito domina a velha natureza que deseja viver ilegalmente, rebeldemente, e nos faz amar cada um desses mandamentos e viver a sua glória e sentir o seu poder em nossas vidas e nos transforma em homens e mulheres melhor e nos aproxima mais de um Deus santo e reto e opera em nós e cria em nós a cultura do céu. Pela salvação nós recebemos esse passaporte para o céu. Pela graça do Espírito Santo, nós recebemos a cultura do céu, homens e mulheres, cidadãos de uma pátria, sob a lei do Senhor. E vamos voltar ao nosso texto inicial aqui em Gálatas, capítulo 5, agora versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Bem, essa é uma referência a contendas que talvez se levantaram na igreja da Galácia. Talvez contendas de palavras, ou contendas de hostilidades, e bate-bocas, e atritos, e fofocas, e mensagens erradas passadas, e coisas do tipo. Mas ele diz, se vós, porém, se mordem o tempo todo, e se machucam o tempo todo, cuidado, não se consumam, não se destruam completamente. Bem, queridos, aqui é uma grande advertência contra qualquer coisa que se levante em uma igreja trazendo atrito entre irmãos, que mancha a reputação e o caráter de um outro crente, seja por palavras ou atitudes, seja por comentários que desabilitam o caráter e a vida cristã de um outro crente, coisas que jamais se deveriam levantar entre crentes em Jesus Cristo. E uma igreja se autodestrói, se devora a si mesmo, se consome a si mesmo por atritos de palavras. Então nos caímos pessoalmente e individualmente sob a disciplina de nosso Deus em nossas vidas. Então, como igreja, por ofender o Espírito Santo, ele se retira e não haverá mais eficiência na pregação. E ele se retira da vida do fofoqueiro, daquele que causa picuinha, da pessoa que tem coceira na língua, não consegue se controlar e tem que mencionar uma nova informação que aconteceu por aí para que alguém mais saiba, que passa de ouvido para ouvido no fermento. E o Espírito Santo de Deus se retira e se entristece. E o crescimento desse crente para por aí. E o evangelismo para por aí. E não há bênção sobre almas. E não há desenvolvimento, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não vamos a lugar nenhum. Assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não vos consumais a igreja do Senhor Jesus Cristo por dentro. A igreja se autodestrói desta maneira. E assim Paulo é bastante firme a respeito disso, logo imediatamente após falar sobre amor fraternal. Não é tremendo?
Não pode existir amor fraternal onde há picuinha e fofoca e coisa do tipo. Não estou dizendo que eu perceba isso em nossa igreja, porque eu estou vendo isso acontecer aqui em nossa casa de oração. Eu conversaria particularmente com pessoas assim. E os irmãos também, nós somos chamados a demonstrar uns aos outros. Mas esse é o amor fraternal que é mencionado no capítulo 14, no versículo 14. Ele não pode sobreviver no meio de questões como essa. Veja o versículo 15. Então leia o 14 para você perceber a força. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros, porque toda a lei se cumprindo na sua palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você percebe o fluxo do raciocínio e a força do raciocínio? Esse é o amor fraternal mencionado aqui. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Volto rapidamente aos poucos minutos que nós temos. Colossenses 3, 14. Paulo traz mais uma faceta desse amor fraternal. E é tão maravilhoso pensar sobre essas palavras. Colossenses 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É tremendo pensar sobre o amor. É algo prático, é algo real, materializado. Se o amor não é manifesto, expresso, ele não existe, ele é invisível, está dentro da mente de alguém. E aqui o amor é chamado de o vínculo da perfeição. E amor aqui é o amor fraternal, entre crentes em Jesus Cristo, entre pessoas de uma mesma família. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo é cheio de ilustrações, não é? De metáforas. O amor é como um vínculo. Ele acabaram de falar sobre todas as peças dessa vestimenta cristã. Revestivos, pois, versículo 12, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Cada peça desses vestimentos. Mas elas estão soltas aí. Alguma coisa precisa vinculá-las, conectá-las. Esse é o amor. Porque se o amor não estiver ali, as peças vão ficar soltas no vento. Mas o amor, ele vincula tudo aquilo que é necessário nessa vestimenta cristã de caráter. Todos sabem que é um vínculo, né? Algo que mantém outras coisas juntas. Algo sem a qual várias peças não se unirão nem permanecerão juntas. Vínculo da perfeição. O amor possui um poder e uma capacidade de vincular pessoas, de unir pessoas, de ligar as coisas. E assim gera a perfeição. Não está dizendo que o amor é a perfeição, mas que ele gera a perfeição, porque vincula cada uma das partes. Assim, queridos, amor é o cimento que une os tijolos em uma igreja. Você é um tijolo, nós não conseguimos viver juntos sem essa cola, que é o amor fraternal. Você percebe o poder e a necessidade. Como eu posso imaginar que eu posso cumprir a lei de Deus sem amor? Amor que restringe a fofoca, amor que é proativo em direção ao outro irmão, outra irmã. É impossível colocar tijolos um em cima do outro. Quando o primeiro ventinho vier, lá embaixo vai, lá se embora vão as peças. Amor fraternal deve ser nutrido, deve ser mantido entre cada irmão. Um esforço deve ser feito para me interessar pelo meu irmão e honrar o caráter de meu irmão, e em meus lidares com uns com os outros, e nas minhas respostas a perguntas, manter em vista que eu quero ganhar as pessoas de um erro, ou de uma atitude errada, ou de um mau comportamento, ou de uma postura incorreta, para mantê-lo colado ao corpo de Cristo, por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue. Quem sou eu para pôr a minha mão no corpo de Cristo? Ou a minha língua? Ou a minha palavra? Será que nós percebemos a gravidade dessas coisas? Nós jamais poderemos ser uma igreja, queridos, sem amor fraternal, verdadeiro, sincero. Como nós agradecemos a Deus, porque Ele tem derramado esse amor em nossos corações. Esse amor nos constrange a cumprir o mandamento, a viver a Sua palavra e a seguirmos juntos como igreja no Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 14, mais uma vez. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, o vínculo que produz perfeição. Porque se não há amor entre crentes, todas as demais virtudes não funcionarão, não se conectarão. Crentes em Jesus Cristo em uma mesma congregação jamais desfrutarão desses frutos mencionados nos versículos anteriores: compaixão, humildade, gentileza, paciência, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Amor, querido,
É a beleza do crente que dissipa a feiura da velha natureza. Amor também é considerado um fruto na palavra de Deus, um fruto maduro. Sem isso, toda a sua teologia é um metal que soa irritante no ouvido dos outros. Sem isso, tudo que você já fez para Cristo Jesus é como coceira no ouvido do ouvinte, porque não há vida em sua vida. É roubar o tempo do seu pastor, do seu irmão, com conversa fiada, quando não é visto em sua vida. Ou que jamais seja assim qualquer crente. Mas o de amor não é um metal que soa, é um fruto, é uma cola, é algo real. Quanto sabe o nosso Deus, quão tremendo é o nosso Senhor. Será que nós paramos para perceber sobre isso, que essas virtudes que tanto buscamos em nossa vida individual como igreja, só serão conectadas umas às outras pela cola do amor fraternal. Bem, eu não posso ir em frente pelo nosso tempo, mas aqui está o vínculo da perfeição, a lei que se cumpre no amor. Se eu tiro estas coisas, nem a verdade que eu comunico para outro irmão é recebida, porque não é comunicada em amor. Há muitos impedimentos para o amor fraternal. Deixa eu mencionar brevemente alguns. Um dos grandes impedimentos é o amor próprio, o auto-amor. O auto-amor é essa atitude mental de uma pessoa em colocar a si mesmo em primeiro lugar, em tudo. Talvez ele não faça isso conscientemente com ele, mas o auto-amor é essa história de ficar falando sobre mim o tempo todo. E eu estou com essa doença, eu estou com essa enfermidade, eu caí nisso, essa torneira não se fecha. E eu fui ali, eu fiz aquilo, isso aqui, não tem espaço para ninguém para conversar. E alguém tenta conversar outra vez. Auto-amor, a minha pessoa, seja para o mal ou para o bem. Isso mata o amor fraternal. Porque o amor fraternal me diz que eu devo considerar os outros acima de mim. E se eu devo considerar alguém acima de mim, devo estar pronto a ouvir quem está acima de mim. Amor fraternal não consegue viver no ambiente do auto-amor, que leva o foco da atenção sobre mim mesmo. Outro grande impedimento é a autodependência. O erro de me imaginar que sozinho, como crente, eu estou completo, eu sou autossuficiente, eu não preciso de outros irmãos e irmãs em Cristo. Eu não sinto necessidade da companhia dos irmãos, eu não entendo porque os outros sentem necessidade da minha companhia. Mas comunhão, queridos, e dependência mútua é essencial para o amor fraternal. Muitas vezes, crentes vivem isoladamente no meio da multidão, entre crentes. Isso é autodependência. Autodependência e autossuficiência são grandes inimigos do amor fraternal. Ou essas coisas são tão negativas. Mas se nós não lidarmos com ela, não haverá um ambiente propício para fluir o crescimento do amor fraternal. Autoproteção desmedida. Eu não quero fazer amizade com ninguém porque eu sou relutante em engajar em comunhão, em amizade próxima, me aproximar das outras pessoas. Estou sempre me isolando, saio do culto, não me envolvo em nada. Não é que a pessoa seja muito tímida, é porque ela não quer que a sua conduta, seu estilo de vida e postura seja desafiado, porque quando nós somos amigos, nós desafiamos uns aos outros. Então, antes que alguém me desafie e toque na minha independência e na maneira que eu lido com o dia do Senhor, outras coisas, é melhor que eu não tenha um laço muito profundo de amizade com ninguém. E evite o máximo possível essas coisas. Atitudes hostis, às vezes, inveja, ciúme, nem preciso mencionar. 1 Coríntios diz que o amor não é invejoso. O amor não é invejoso se ele não gera amargura. Por que o que está por trás muitas vezes de tantas amarguras? Inveja. Eu me sinto amargo porque fulano teve a oportunidade na vida que eu não tive. Eu me sinto amargo porque Beltrano tem coisas que eu não tenho. E porque acontecem coisas comigo que não acontecem com fulano. Inveja, amargura. De que maneira jamais amor fraternal poderia encontrar espaço? Quantos empecilhos para o amor fraternal? Será que nós estamos atentos a eles e lidamos com eles e assim nos apresentamos diante do Senhor quando Ele ativa a nossa consciência e diz: Senhor, eu tenho agido assim, me perdoa, me dá força, me dá graça para cumprir a Tua lei. Uma mente suspeita, um grande empecilho ao amor fraternal, mas 1 Coríntios 13, assim que diz: o amor não suspeita mal. Uma mente suspeita é um golpe no amor fraternal. Leva uma pessoa a se tornar cínica, suspeito a respeito de tudo em volta. Não estou falando de um crente curioso, mas de uma pessoa suspeita de tudo. Em tudo põe o nariz, em tudo quer saber. O que é que essa pessoa está fazendo? O que Beltrano está fazendo? Deve ter alguma coisa podre por aí.
Deixa eu abrir porta, deixa eu abrir gaveta, deixa eu ler as coisas, deixa eu descobrir, deixa eu ter domínio sobre a informação. Eu tenho suspeita de tudo na casa do Senhor. Ninguém está agindo corretamente. Eu não acredito que uma pessoa possa ser realmente santificada por Deus. Deve ter alguma hipocrisia por aí, mas nem te suspeita sobre o caráter e a idoneidade das pessoas. Mata e envenena o amor fraternal. É impossível o amor fraternal fluir onde há suspeitas e malícias. Talvez você conheça esse hino tão antigo que diz: qual é o adorno dessa vida? É o amor. A alegria é concedida pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente este meigo amor. Com suspeitas não se alcança doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes a arrogância murcha e mata o amor. Ainda quando for custoso, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Não te irrite, mas toleres com amor, tudo sofre, tudo espera pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, salvos pelo amor. Tremendas palavras, não é? Toda a minha mensagem pode ser resumida nisso. O Espírito de Deus, ou melhor, o Espírito, perdão, amargo e não perdoador, o imenso inimigo do amor fraternal. É um solvente nessa cobra. Não aceito admoestação, não aceito correção, não aceito repreensão por falha. Não posso ser contradito em minha palavra, eu tenho que estar certo sempre. Tenho sempre que ganhar o argumento, não posso ser corrigido. Ninguém franze a face comigo. Espírito amargo. Pode haver amor assim, queridos. Falta de iniciativa, nunca me dirigindo a outro irmão, nunca me interessando por um outro irmão, nunca me envolvendo, apenas aquele sorriso no domingo e tchau, nenhuma comunicação. Não há amor fraternal, não há igreja, não há unidade, não há crescimento. Onde não há intercessão, eu não dobro o joelho por meu irmão, por minha irmã e clamo ao Senhor. Como jamais, queridos, o amor fraternal poderá fluir. Deixe-me parar esses pontos negativos. Deixe-me falar sobre pontos ou incentivos para o amor fraternal. João 13:34. Nós corremos para o final. Palavras tão remarcáveis do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, versículo 34. Ouça essas palavras. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Deixe-me conectar essas palavras com a de Paulo em Gálatas, no capítulo 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, agora eu volto para as palavras de Cristo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Sabe qual é o novo mandamento? É que vos ameis uns aos outros e não que vos amasseis uns aos outros. E para me amar, eu preciso me portar de maneira correta. Mas de que maneira esse mandamento pode ser novo? Será que no Antigo Testamento nós não somos comandados a amar uns aos outros? É claro que nós somos. Levítico 19 diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como nós vimos. Como pode ser esse um mandamento novo então, Senhor? Ele é novo no escopo, no tipo, na aplicação, porque nós temos muito mais maneiras de mostrar o amor fraternal do que eles tiveram no passado, na mais alta qualidade. Nós somos uma nova sociedade de pessoas na igreja. No Antigo Israel haviam crentes e não crentes numa mesma igreja. No Novo Testamento são pessoas regeneradas que são trazidas para a igreja e aceitas como membro. E assim, no lugar onde pessoas são todas regeneradas, então o amor fraternal pode fluir. Mas se é uma congregação misturada de salvos e não salvos, como pode haver verdadeiro amor fraternal no meio de tantas divisões? Uma família regenerada é um solo fértil para a demonstração de amor, respeito, consideração, confiança, apreciação, aceitação. Todos salvos. Que oportunidade tremenda! Esse comando do Senhor Jesus é novo porque ele foi definido e exemplificado novamente. Se nós dissermos, por exemplo, nós temos um dever que o Senhor nos deu, mas como nós podemos agir? De que maneira manifestar esse amor fraternal?
Como demonstrar? Que exemplo nós temos nessa situação, naquela outra? Bem, então nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Na palavra, na atitude, no comportamento, na postura que Ele exibiu do seu amor fraternal, então nós sabemos como agir. Não foi Jesus Cristo paciente e longânimo com todos os discípulos continuamente? Às vezes você pode ver o rosto do Senhor dizendo novamente, paciente continuamente. Não foi o Senhor Jesus Cristo proativo em direção à necessidade dos discípulos sem esperar que eles viessem a Ele? Está aí um exemplo prático do amor fraternal. Não foi Ele generoso, não foi Ele sacrificial, não foi Ele mais preocupado com os seus discípulos, segurança, conhecimento, desenvolvimento, proteção, do que consigo mesmo. O amor de Cristo foi um amor que tomava o passo inicial em direção aos outros, um amor que absorvia e suportava as falhas e as palavras erradas e os escorregões dos outros. Ele era sempre aproximável, nunca distante das pessoas, o Senhor Jesus. Nunca isolado, nunca nos cantos, nunca preferindo a sua agenda em primeiro lugar, sempre juntos, conduzindo eles, os discípulos. O amor nunca foi tão bem definido e demonstrado como em Cristo Jesus. Assim, o amor, ou o mandamento do amor fraternal, é dito ser um novo mandamento, porque ele foi tão bem exemplificado. E deixe-me concluir por aqui, que grande encorajamento nós temos para o amor fraternal, não é? Queridos, a lei moral do Senhor, gloriosa, tremenda, para o nosso bem, para a nossa vida, se cumpre nessas coisas sim. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, amor. Amar a teu próximo como a ti mesmo. E assim você amará e viverá cada um dos mandamentos do Senhor, incluindo o 4º mandamento, e o 6º e o 8º, cada um deles. Amor fraternal, paciência, gentileza, desculpas, buscar aqueles que eu ofendi, trazê-los de volta, humildade, manter-me em meu local, considerar o próximo. Amor precisa ser expresso, senão ele é invisível. Senão ele não existe, ele é apenas um sentimento, um conceito. Amor deve ser expresso. Todos esses frutos ligados ao amor. E o Senhor nos ajudará, não é? Ouça novamente, nós concluímos. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. A primeira tábua e a segunda tábua. Amar ao Senhor e amar ao teu próximo. Então você amará a lei do Senhor. Que Deus nos dê sabedoria e inteligência espiritual e a graça do seu Espírito.